É um vídeo bem curto, ele, ó, 3 minutos e 7 segundos, tá? Feito ali pelo Instituto Federal de Rondônia, se não me engano. Vou mostrar para vocês, prestem atenção. É mais ou menos um resumo de tudo que nós vamos ver nesse capítulo. A busca incessante por desenvolvimento e crescimento econômico faz com que cada vez mais os recursos sejam extraídos e dejetos descartados na natureza. Essas práticas e falta de políticas mais rígidas para o combate à degradação ambiental têm levado o nosso meio ambiente a enfrentar problemas de difícil solução e que colocam em risco a sobrevivência da própria espécie humana. Os principais problemas enfrentados diante da deterioração do meio ambiente são: extinção das espécies e da biodiversidade. As atividades que levam à degradação do meio ambiente pelo homem afetam as condições de sobrevivência das espécies, põem em risco as populações de plantas e, consequentemente, de animais presentes no ambiente. O plástico. 80% do que é descartado é plástico. O consumo de embalagens plásticas tem potencial para causar diversos problemas, como matar animais que as ingerem ao confundi-las com alimentos, destruir plantas e corais ao impedi-los de respirar e mesmo causar inundações nas cidades ao entupir os pequenos riachos durante as chuvas. Degradação dos recursos hídricos. Seja por poluição ou pela erosão com assoreamento do leito dos recursos d'água, a degradação desse bem reflete nas fontes de água potável, que são perdidas ou convertidas em áreas de baixíssimo aproveitamento, tanto para os animais quanto para a sociedade. E isso compromete não só o funcionamento da cadeia alimentar e dos ecossistemas, mas também atinge a oferta de água potável no mundo. Poluição do ar. O desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado dos recursos são os grandes responsáveis por tornar o mundo cada dia mais poluído. A presença de substâncias tóxicas coloca em risco a qualidade de vida dos seres vivos, podendo causar sérios problemas ao homem e a outros seres. Aquecimento global. O aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, causado pelas práticas humanas, tem ocasionado um problema climático que afeta todo o planeta. A intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. As ações do ser humano no meio ambiente relacionadas às práticas de consumo desenfreado do mercado atual acaba por exceder uma extrema pressão sobre os recursos naturais para suprir necessidades muitas vezes supérfluas. Portanto, acima de ações de prevenção, é necessário haver a consciência ambiental, ações de conservação do meio ambiente como um todo e práticas de consumo sustentável para garantir o equilíbrio da natureza. Bom, gente, então esse daqui era um vídeo que eu queria passar para vocês para fazer uma introdução sobre ali as questões ambientais do nosso planeta, né? O que nosso planeta ele está passando ali? Como que o consumo desenfreado acarreta ali em alguns problemas, certo? Então, o planeta Terra ele é a nossa casa, né? E por isso ele deve ser muito bem cuidado, pessoal. Porém, a atmosfera, as águas, as vegetações nativas, os solos e a maioria dos ambientes naturais estão sendo degradados a ponto de prejudicar a ameaça da nossa própria vida. Se a gente começar a observar um pouquinho tudo que está passando ali, períodos que a gente está tendo ali de secas, né? Períodos com o calor ele começa a ficar mais intenso, temperaturas muito altas, que nem nós tivemos agora. Isso ali faz parte do que? Nós estávamos passando ali em setembro, quando as temperaturas chegaram lá a 40 graus, né? 40, 42 graus. Isso dali é parte do que? Desse processo, né?
que estava ocorrendo as queimadas na região centro-oeste, no Pantanal, no Cerrado, na floresta amazônica. Aí a gente pensa, será que essas queimadas elas vão interferir aqui para nós? Sim, né? Elas interferem, por quê? Devido às correntes de ar que vêm dessa região aqui para nós. Porque nós dependemos também dessa umidade que tem, que vem ali da floresta amazônica, nós dependemos desse corredor de umidade para vir a chuva, né? Para nós termos a precipitação hídrica aqui na nossa região. E quando a gente tem essas queimadas, o que acontece? Essas queimadas é como se elas formam uma nuvem. E essa nuvem, ela faz o que? Ela faz um bloqueio atmosférico. Então, a gente tem, durante o dia, as queimadas, elas continuam, né? Continuavam durante o dia, durante a noite, porém, durante o dia a gente tem a presença do sol. E com a radiação solar, essa fumaça, ela fazia um bloqueio para que os raios solares voltassem para a atmosfera. E esse bloqueio dos raios solares não voltando para a atmosfera, o que ocorria? Ficava preso o calor na terra, né, entre a fumaça e o solo. E por isso que as nossas temperaturas elas estavam tão elevadas, né, passando ali dos 40 graus. E por isso também que não estava tendo força para a chegada de frentes úmidas, né? Por quê? Por causa desse bloqueio, devido ali às grandes queimadas que estavam acontecendo. Por que estavam acontecendo essas grandes queimadas? Muitos dizem que são queimadas naturais. Claro, no Cerrado pode acontecer as queimadas naturais, devido à característica do bioma, né? Que é o quê? São árvores retorcidas, esparçadas e também muitas e um campo ali com muitas gramíneas, né? Onde que as gramas elas têm ali cerca de 30 centímetros, que é uma característica do cerrado. A savana também é a mesma característica. Então eles têm pode ocorrer as queimadas, porém estava tendo uma queimada muito abusiva. Um dos objetivos dessas queimadas é o quê? A abertura de fronteiras agrícolas, né? Ali para agropecuária, para pecuária, para agricultura, né? Então eles acabavam que aproveitando esse período da seca para colocar fogo, né? Que daí vai queimando e pode abrir depois ali podem inserir ali a agricultura, a pecuária nessas áreas queimadas, certo? Porém, a mesma coisa acontece na floresta amazônica e a mesma coisa estava acontecendo no Pantanal. Ainda bem que veio a chuva, agora começou o período de chuva novamente. E lembrando que essas queimadas se atrasaram, por quê? Devido ali o processo, atrasaram não, se alastraram, né, por um período maior de tempo, devido ao quê? Devido ao período das chuvas terem se atrasado, tá? Porque sempre essas queimadas, elas sempre terminam ali final de agosto, começo de setembro. Esse ano ela se estendeu um pouquinho mais. Por quê? Porque as chuvas se atrasaram. Porque daí a gente tem que lembrar que nós temos outros dois fenômenos que acontecem, né? Que é o El Niño e a Laninha. O El Niño é o quê? É o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, próximo aqui à linha do Equador, a América, né? E tem a laninha, que é o que está predominando, que é o quê? O resfriamento dessas águas do Oceano Pacífico. E aí faz o quê? Faz aquela questão de diminuir ali a intensidade das chuvas, né? Que diminui o Oceano Pacífico, a temperatura diminui, levando também menos umidade, porque nós dependemos, além da floresta amazônica, da questão do Oceano Pacífico, né? Desses dois fenômenos, do El Niño e da Laninha, tá? Compartilhar aqui a tela com vocês do capítulo 9, tá? As questões ambientais. Essa imagem que eu trouxe para vocês, ela não é montagem, tá? É uma imagem real, lá da Indonésia. Então, isso daqui é tudo que é jogado no mar, e uma hora o mar, quando o mar tem ali a ressaca, né? Ele devolve para o continente, tá? Para os continentes que estão ali próximos. Isso daqui é real, é verdadeiro, tá, pessoal? Quando acontece
ali o tanto de lixo que é jogado no oceano, depois ele volta, quando tem ali a ressaca do mar, ele devolve. Lembrando que muitos animais marinhos, eles acabam que não sabem ali identificar, eles acabam se alimentando desses plásticos. Por isso que a gente vê ali muitas tartarugas, às vezes acabam morrendo. Por quê? Devido ali à quantidade de plástico que elas ingerem, né, no oceano, tá, gente? Então, isso dali é uma questão que a gente tem que... E lembrando que o plástico, ele demora ali cerca de 450 anos para se decompor. Então, a gente tem que ter essa consciência. Existe, né, sempre é falado ali dessa relação de fazer a reciclagem, sempre está se falando, né, bastante. Então, é simples, né? Separa em casa ali o plástico, o papel, coloca em um saco de lixo, né, específico, do lixo orgânico, lixo reciclável, e depois tem a coleta deles, destinam cada um para o seu lugar certo. Né? É bem simples, a gente começa ali em casa mesmo, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar ali os principais impactos ambientais causados pelas nossas ações e destacar a maneira como nos relacionamos com essas questões, né? Como que a gente está relacionando essas questões. Quem quiser acompanhar, lá na página 380, a gente começa o conteúdo ali do capítulo 9, tá, gente? Só vendo ali quem que entrou depois foi o João Rosário. E quem mais? O Eduardo. Eu vi que entraram. Certo, pessoal. Então, continuando. Então, ali, as questões ambientais ao longo do tempo. Então, desde o início da nossa existência, pessoal, na maior parte do tempo, nós humanos, nós fomos caçadores e coletores, né? Por quê? Porque a gente ia em busca dos alimentos ou do material que era necessário, tá? Para a nossa sobrevivência. Antes, a gente vivia em quê? Em pequenos grupos de nomadismo, certo? Ou seja, a gente não tinha um local próprio para ficar. Lembra as pessoas, elas iam, conforme elas acabavam o alimento em determinado local, elas iam se movimentando em busca de outro alimento, certo? E esses impactos que eram gerados ao meio ambiente, eles eram mínimos, não tinham um impacto expressivo nesse período, quando o homem ainda era nômade. Por quê? Porque ele não tinha ali as técnicas, ele não tinha tecnologia, ou seja, ele vivia da caça, da pesca, da extração ali do alimento, né? Então não tinha essa questão de degradar o meio ambiente, né? Desmatar o meio ambiente. Porque as pessoas, elas se apropriavam ao meio que existia. Porém, nos últimos 10 mil anos, o homem ele se fixa em um único lugar, e aí que ele começa o quê? Isso dali que possibilitou, primeiramente, né, ali os conhecimentos técnicos para a agricultura, né, a produção. Também nós temos ali a criação de animais. Então, o homem ele começa a domesticar tanto os vegetais quanto os animais, porque até então eles não tinham esse conhecimento. Então, eles começam aí a fixação, né? Começam a ficar em um lugar. Então, isso dali começa a mudar o cenário, né? O homem, ele passa o quê? Passa a viver ali em um único lugar. E, consequente isso, ocorreu o quê? As primeiras aglomerações humanas, né? Após isso, nós começamos a ter os primeiros vilarejos formando, né? E isso tudo sempre próximo aos rios, tá, pessoal? Por quê? Porque dependiam da água, tá? Então, para não ter ali perigo, sempre próximo aos rios, eles acabavam se fixando. E aí que nós temos o quê? O surgimento das primeiras cidades, tá? Então, nós temos ali o surgimento das primeiras cidades, e com essa necessidade
de alimentos, matéria-prima, exploração dos recursos naturais ali para a subsistência da população, levou ali cada vez mais a exploração do homem, né, com os recursos que a natureza oferece. Então aí que o homem começa o quê? Criar técnicas, ele começa a explorar, aí que começa já os primeiros sinais ali da poluição, né, no meio ambiente. Aí nós temos lá no século XVIII o surgimento das primeiras indústrias na Europa, principalmente na Inglaterra, tá, gente? É onde que nós temos ali as primeiras indústrias, por quê? Porque o ser humano ele começa a ter o quê? Cada vez mais necessidades, né? Ele tem ali o consumo, ele tem essa necessidade, então começa ali a surgir as primeiras indústrias. E é aí que nós começamos as mudanças do ambiente, dos ambientes, né? Para atender essa necessidade do mundo capitalista, de modo capitalista, né? Então, tem essa produção do modo capitalista, que é o quê? Produzir e vender, produzir e vender. A sociedade está comprando, eles estão produzindo. Por quê? Porque está gerando lucro para o dono da empresa. Então, aí que nós começamos essa transformação. Começa essa transformação do meio ambiente, começa todo o surgimento ali, com o surgimento dessas indústrias. Então, a partir do século XVIII, que nós começamos a ter ali os primeiros sinais de mudança do clima, tá? Os primeiros sinais que a Terra ela começa ali a dar, já começa a dar os primeiros sinais, né, dessa mudança. Então, o homem, o que acontece? Os recursos do planeta eles são explorados, causando danos ambientais decorrente das atividades industriais, extrativas e agropecuárias. Gente, quando nós temos uma atividade extrativa, se ela é feita ainda de modo rudimentar, que nem nós temos ali na região norte do país, a extração do açaí, babaçu, também tem de látex, né? Principalmente ali onde que mais próximo à região do Acre, são extrações ali que elas não vão prejudicar tanto o meio ambiente. Por quê? Porque são rudimentares, eles têm ali a preservação da natureza, porque são os povos ribeirinhos e os indígenas que ainda mantêm essa cultura. Então, eles preservam a natureza e utilizam os recursos que ela dá, certo? Porém, quando você já tem uma extração mineral em grande quantidade, você já está ali fazendo o quê? Já está movimentando, né? Já está movimentando o solo para quê? Para fazer a separação do minério com o solo, certo? Que nem nós tivemos ali os casos que aconteceram em Brumadinho, Mariana, o quê? O rompimento da barragem, né? Essa barragem tinha o quê? Os rejeitos de minérios com produtos químicos, né? Por quê? Porque para fazer essa separação do ferro, do mineral com o solo, você tem o quê? Você tem ali essa questão dos produtos químicos que são utilizados. E aí ficavam aquelas grandes represas, né, de rejeito de minério, e ela não foi feita de maneira adequada. O que aconteceu? Houve o rompimento. As atividades industriais. Gente, as indústrias elas poluem muito o meio ambiente também. Por quê? Elas emitem ali a fumaça. E essa fumaça ela acaba o quê? Formando aquelas nuvens que fazem o bloqueio, né, dos raios solares para que eles possam voltar para o espaço. Então, esses raios solares, o calor deles fica preso na atmosfera, entre a camada de ozônio e ali o solo. Por isso que as temperaturas elas ficam tão altas assim, tá? Principalmente ali em grandes cidades. Se vocês observarem, depois eu vou mostrar uma imagem, quando a gente vai falar da poluição do ar, aí vocês vão ver como que nós temos ali a quantidade de poluição nas grandes cidades. E as atividades agropecuárias, né, voltadas ali para a agricultura e para a pecuária. O que acontece? Quando a gente tem essas atividades, você está utilizando agrotóxico na agricultura, na pecuária, tem a compactação do solo devido a conforme o gado vai caminhando, vai compactando o solo, tá? Então, são ali problemas que são ocasionados, além do desmatamento,
que em muitos locais é ocasionado, né, ali para aumento das fronteiras agrícolas, da fronteira das áreas da agricultura e da pecuária. Eu sempre falo, pessoal, aqui no Brasil nós já temos ali espaços abertos tanto para agricultura e para pecuária para produzir muito mais capaz de produção do que a gente consegue, do que está sendo produzido, tá? Porque hoje existem as técnicas, né? As técnicas avançadas ali, a tecnologia utilizada hoje, ela é muito importante ali para a produção agrícola. Então, se a gente aproveitar essa tecnologia que possuímos nos espaços que estão abertos já, não há necessidade de desmatar mais, né? Não temos a necessidade de abrir mais extensões territoriais, certo? E isso tudo, o que acontece? Para a gente amenizar esses impactos, primeiramente, se a gente começar ali com as medidas, adotar medidas, né, principalmente nos grandes centros urbanos, se a gente começar a adotar a medida ali do descarte correto do lixo, da reciclagem, nós já vamos começar a ter o quê? Um cuidado já com o meio ambiente, certo? As indústrias, ter ali o tratamento do esgoto, né, o esgoto industrial, também não vai poluir os recursos hídricos, porque nós sabemos que o quê? Muitas indústrias, principalmente em grandes cidades, o que acontece? Elas vão despejar o esgoto delas diretamente no rio, tá? Por isso que em São Paulo, o Rio Tietê tem aquele cheiro forte. Por quê? Porque muitas indústrias em São Paulo, elas acabam fazendo o quê? Descartando o esgoto diretamente no Rio Tietê. Por isso que existem esses sérios problemas. Também tem em São Paulo. Por que acontece de ter enchentes em São Paulo, Rio de Janeiro? Porque o lixo é descartado. Claro, tem a questão que você tem ali muito cimento e asfalto. Na cidade não tem como esse recurso, não tem como essa água escoar, né? Porém, tem a outra questão que devido ali a quantidade também de lixo que vai ali, acaba indo nos bueiros, né, ou nas bocas de lobo, como se fala, eles acabam o quê? Acabam tampando esses locais onde são as galerias fluviais para que essa água possa escoar também. Por isso que acontece também a questão ali das enchentes, tá? Nós temos ali países que são de alto grau de desenvolvimento, eles já têm ali, eles contam com o desenvolvimento socioeconômico no controle ambiental, porém, esses mesmos países, eles estão aqueles que exploram e degradam o meio ambiente, em outros, né, países que são menos desenvolvidos, tá, pessoal? Existe ali uma controvérsia, eles cuidam do país deles, porém, outros países onde que eles têm ali empresas que acabam extraindo matéria-prima, acaba degradando o local. Devido a esses motivos todos, em 1972, a ONU organizou a primeira conferência sobre o meio ambiente, devido ali às primeiras mudanças, né, profundas mudanças climáticas que estavam ocorrendo, né, mudando ali a qualidade de vida das pessoas. E também para preservar as futuras gerações que estavam por vir. Então foi feita uma conferência em 1972, a ONU fez, que tinha o quê? O objetivo dessa conferência era o desenvolvimento com a sustentabilidade, né? Um novo modelo de desenvolvimento, para que o mundo continuasse evoluindo, porém, de modo mais sustentável, certo? Aí aqui eu trouxe duas imagens. Isso daqui é uma imagem ao lado, retrata os trabalhadores praticando agricultura com o uso de instrumentos simples, lá no século XVI. Tá? Então aqui, esse era o modo de trabalho lá no século XVI. Já aqui nós temos um vazamento de petróleo, resulta um grave impacto ambiental. Então aqui nós temos um trabalhador fazendo a limpeza da coleta de petróleo na praia de Atena. Gente, o petróleo, se há algum vazamento, ele acaba matando muitos animais, né? Dependendo do local que pegar esse vazamento do petróleo, tá, pessoal? Então, por isso que tem que ser feito ali da forma correta, tem que cuidar muito.
essa questão de vazamentos ali de petróleo no oceano, nas praias, né, que ocorre bastante, tá? Aí nós temos ali os principais impactos ambientais na atualidade, começando ali pela poluição atmosférica, que é o que? É causada por fumaça lançada pela atividade industrial, veículos e usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas, elas são aquelas usinas que usam muito carvão mineral para produzir energia, né? Então tem a queima ali do carvão mineral para a produção de energia. A maior parte dessa poluição é causada pela queima de combustíveis fósseis, né? Ou seja, nós temos aí os combustíveis fósseis que vêm do petróleo, né? Que é o que? A gasolina, o óleo diesel, certo? Que são os derivados ali do petróleo, o gás natural e o carvão mineral, que são ali todos combustíveis fósseis, tá? A queima gera energia e produz gás carbônico, dióxido de enxofre e nitrogênio. Existem esses gases na atmosfera, no nosso ambiente? Existe, só que é em menos quantidade. Quando você tem a queima desses combustíveis fósseis, essa quantidade ela vai muito além, tá? Do que do que tem ali no próprio da própria natureza, certo? Então, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, nós temos muita ocorrência da poluição do ar, tá, pessoal? Principalmente devido ali as cidades apresentarem concentração de poluentes muito maior do que a aceitável ali pela OMS, tá? Então, principalmente ali, grandes centros urbanos, as grandes metrópoles, né? Que nem aqui no Brasil nós temos o quê? São Paulo, Rio de Janeiro, tem Belo Horizonte, em Minas Gerais, que eles possuem o quê? Muito poluentes. E existe ali uma concentração muito grande. A Organização Mundial da Saúde, o aceitável dessa poluição é o que? 20 microgramas de partículas por metro cúbico. E os grandes centros urbanos, eles acabam produzindo muito mais do que isso, certo? Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima que cerca de 7 milhões de pessoas morrem anualmente em função de doenças causadas por poluição atmosférica. Então, devido à grande quantidade ali, por que a gente tem isso nas grandes cidades, esses problemas? Devido à quantidade de indústrias que possuem, devido à quantidade de veículos que trafegam nessas áreas, tá? Fazem com que nós tenhamos ali uma maior quantidade de poluição, tá? De gás carbônico, dióxido de enxofre e nitrogênio na atmosfera. Por isso que a gente vê imagens como essa em grandes centros urbanos. Essa imagem aqui é da capital paulista, São Paulo, tá? Em um dia ali que nós estamos com uma poluição acima ali do normal, tá, gente? Aqui, se vocês observar, nós temos aqui a cidade, aqui nós temos essa camada, né, que é fumaça, tá? Isso daqui é poluição, é fumaça, daí tá ali gás carbônico, dióxido de enxofre, nitrogênio, todas essas fumaças. Você não consegue, todo esse tipo de poluição, você não consegue ter uma visão muito longa. E à noite, se você observar, você não consegue ver o céu, né? Por quê? Porque elas ficam ali cobertas pela fumaça. Isso daqui, essa fumaça aqui, que faz o bloqueio atmosférico, faz o quê? Faz com que a temperatura ela fica ali mais elevada, tá? Já São Paulo não é uma capital ali que tem a tendência em ter temperaturas elevadas, tá, pessoal? Porém, com essa quantidade de fumaça que fica presa na atmosfera, no ar, o que acontece? Você não consegue, durante o dia, vai ter uma amplitude térmica da temperatura muito grande. Por quê? Porque o calor ele fica preso entre o solo e essa nuvem de fumaça. O calor fica preso nessa área, tá? Nós temos o efeito, que nem no vídeo passou o efeito estufa natural, que já é normal a gente ter ali
o calor ficar na nossa, na terra, entre a camada de ozônio e o solo, por quê? Para manter a vida. Porém, o que, que acontece? Se a gente tem ali uma grande quantidade de gases tóxicos despejados ali no ar, nós vamos ter o quê? O calor ele vai ser muito maior, porque aí os raios solares eles não conseguem voltar para a atmosfera. E aqui nós temos uma tabela, né, um gráfico, onde que vai mostrar a quantidade de poluição atmosférica, microgramas por partículas, microgramas de partículas por metro cúbico. Então, vocês observam que São Paulo está ali próximo a 50, né? 50 microgramas de partículas por metro cúbico. Porém, existem cidades que têm bem mais. Certo, pessoal? Na próxima aula eu continuo a falar com esse conteúdo, tá? A gente continua com o descarte de resíduos e a poluição das águas. E aí eu volto nesse gráfico dessa página para explicar melhor, ok? Lembrando que o Eduardo, o Cauã e o Igor têm lá o trabalho para fazer que vocês não realizaram, tá? Eu vou abrir até hoje às 15 horas. Aí vocês realizam o trabalho lá na plataforma. Beleza, pessoal? Fechou? Gente, bom final de semana. Até terça-feira a gente continua o conteúdo. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau. Falou, gente.